Tá gravando, galera, então é isso. Boa noite a todos que estão aqui. Para quem vai entrar e vai assistir depois, boa noite também. Vamos embora para mais uma aula semanal da comunidade Plano de Emergência, tá? No momento as vagas estão encerradas, porém, isso não é desculpa para você não assistir a aula. Então, se chegue, vamos embora dar o gás nessa aula de hoje. Galera já sinalizou no chat aqui que tá ouvindo direitinho. Então vamos embora, vamos começar com todo o gás. Já começamos a gravar a nossa aula. E eu vou espelhar o slide para vocês. Quando o slide chegar, dá um ok para mim no chat, por favor, quem tiver aí. Quando o slide chegar para vocês, comigo no cantinho, dá um ok no chat, por favor, que aí a gente já começa. Começa no gás. Vamos. Fala aí. O slide chegou para você? Sim ou não? Chegou, né? Beleza? Valeu, Tony. Vamos embora, meu filho. É o seguinte. Tema da aula de hoje. TEP, o começo. Veja, hoje eu dividi... na verdade, esse tema TEP é um tema grande. Então, tromboembolismo pulmonar, TEP, que é um tipo de tromboembolismo venoso, parte muito grande. É uma parte extensa da bibliografia. Então, eu dividi em duas partes. A parte hoje vai ser a parte 1, que vai ser a parte mais clínica e laboratorial. A parte 2 é a parte mais de condução em si, né? Colocar nos scores, etc. Aprender a manejar direitinho esse paciente no pronto-socorro. O que é que dá para fazer com ele nessas situações, tá certo? Então, hoje é a primeira parte. Lembrar que não vale de nada assistir essa primeira parte e não assistir a segunda, assim como não vale de nada assistir a segunda e não assistir a primeira. Tem que ter uma correlação entre as duas para a gente saber conduzir bem os pacientes. Hoje, o nosso caminho, dentro do que eu programei didaticamente, dentro do que ficava bom para a gente, para avaliar, para ver aqui. Então, vou fazer algumas recordações básicas sobre conceitos de TEP. Vou mostrar um caso clínico real para vocês, já juntando semiologia e exame físico e falar um pouco de exames complementares. Tá bem interessante essa aula de hoje, tá? Bem interessante mesmo. Até porque a TEP é uma coisa extremamente importante. Do ponto de vista estatístico, é muito importante também, tá? Inclusive é a nossa primeira parte da aula. Agora a gente já começa acelerando. Pegue papel e caneta, se organize. A partir de agora, olhe para mim. Não mexa no zap não, por favor. Vamos se concentrar na aula. Vamos nessa. Olha pro slide, abençoado. Ó, é o seguinte. Quando a gente tá falando de TEP, a gente precisa relembrar algumas coisas. Rapidinho. Mas o TEP nada mais é do que a obstrução de uma artéria pulmonar ou de algum dos seus ramos. Ah, PL, se obstruir a artéria pulmonar não vai chegar sangue aqui não, né? Se não chegar sangue aqui vai causar isquemia, PL? Vai, acertou, pronto. Então, lógico que tem, eu vou falar da fisiopatologia, né? Óbvio, mas o grande grosso é isso, né? O grande cerne da história é esse daí. Geralmente, é um trombo que é formado lá embaixo, sobe através da veia cava inferior, cai no átrio direito, cai no ventrículo direito, sai na artéria pulmonar para algum dos lados e obstrui algum ramo da artéria pulmonar, tá? Essa obstrução vai ter algumas consequências que a gente vai falar agora. Mas, por que o TEP é importante, PL? Tu vai me perguntar. Aí eu vou te dizer, o TEP é muito importante porque é a terceira maior causa de doença vascular no mundo, cardiovascular no mundo. Muito comum em homens maiores de 70 anos. Muito comum não, vamos botar assim, é mais comum, tá? Não é tão comum quanto outras patologias. Mas, de uma maneira geral, é decorrente de uma trombose venosa profunda, ou seja, que sobe, né? Ou seja, o cara tem uma TVP lá na panturrilha, hipoplítea, tem uma TVP na gastrocnêmia. Esse trombo, né? Que é formado, ele sobe. E aí, quando sobe pela veia cava inferior, cai no átrio direito, ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, obstrui algum dos ramos das artérias pulmonares. Isso é o que a gente chama de TEP. Aí você já vai lembrar o seguinte. Eu nem preciso detalhar muito a clínica agora. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas, primeiro, se obstrui algum tipo de artéria, vai dar isquemia? Vai. Isquemia dá dor? Dá. Então, TEP pode dar dor torácica. Verdadeiro. Dependendo do TEP, o paciente vai ficar sem oxigenar, na verdade, sem perfundir direito aquela região. Se não perfundir direito aquela região, quer dizer que ele não absorve o oxigênio. Pode causar dessaturação e pode causar dispneia. Pode também. Pronto. Clínica de TEP é muito lógica,
Não tem muito mistério para ser desvendado desse ponto de vista. Você que está chegando agora, bora abençoado, se organize, tá? Porque a gente já está começando a acelerar a aula e vai ser rápido hoje. Então a gente conversou sobre isso. A gente conversou que é geralmente uma trombose que acontece aqui em membros inferiores, que ela ascende, cai no átrio direito, vem pela veia cava inferior, cai no átrio direito, cai no ventrículo direito e obstrui algum ramo de alguma artéria pulmonar. Zero de novidade até aqui para nós. Não é verdade? É verdade. Beleza. Então, por enquanto, estamos no nível easy, nível fácil. Vamos apertar um pouquinho. É o seguinte, quando a gente tem uma obstrução dessa, óbvio que se uma obstrução é grande, tem uma repercussão, se uma obstrução é pequena, tem outra repercussão. Mas, num ponto de vista geral, se essa obstrução aqui, nessa artéria, for muito grande, esse trombo for muito grande, o que é que vai acontecer? Você vai ter um paciente com uma obstrução grande. Cadê meu pincel? Aqui. Vai ter um paciente com obstrução grande e que essa obstrução na ponta da artéria pulmonar gera um aumento de pressão nessa câmara do ventrículo direito. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Canetinha. Vamos imaginar que esse aqui é o ventrículo direito e aqui é a artéria pulmonar. Certo? Tá, PL, você não sabe desenhar. É verdade. Eu sou horrível desenhando. Aqui é o ventrículo direito, certo? E aqui é a artéria pulmonar, AP. Tu imagina que tem um negócio aqui no final. Uma bola, uma pedra. Imagina aí, olha que desenho lindo isso aqui. Minha nossa, parece um apito. Aqueles apitos de futebol. Mas você tem imaginação, você já está sabendo que isso aqui é um ventrículo direito e uma artéria pulmonar. E aí, quando o cidadão tenta bombear o sangue daqui do ventrículo direito, a ponta da artéria pulmonar está obstruída. Ou seja, isso gera uma pressão enorme aqui dentro desse ventrículo direito. Sendo que é óbvio para você também, como é para mim, que quanto maior a obstrução, maior a pressão que esse ventrículo direito vai ter para ejetar esse sangue. Ou seja, a resistência vascular pulmonar vai estar muito aumentada. Galera, esse RVP não é resistência vascular periférica, não, é pulmonar, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Preste atenção. Ei, esse ponto é importante. Ó, tá aqui o coração. Tá aqui a câmara direita e a câmara esquerda, tá? Você tem o septo aqui no meio. Se o ventrículo direito é esse daqui, você tá olhando de frente, e o ventrículo esquerdo é esse, e aqui sai a artéria pulmonar, não é verdade? E aqui na ponta tem um trombo obstruindo, e esse trombo tá fazendo pressão, né? O ventrículo direito não consegue ejetar. O que é que acontece? Essa câmara direita aqui, ela não aguenta pressão. Não esqueçam disso. O ventrículo direito não aguenta pressão. Ventrículo direito não aguenta pressão. O que é que acontece com ele? Ele não aguenta pressão, filho. Ele começa a estilar. Ele começa a ficar assim, ó. Ele começa a dilatar. Quando ele dilata, ele faz o quê? Ele comprime o ventrículo esquerdo. E aí, meu amigo, comprimindo o ventrículo esquerdo vai causar o quê? Vai causar o quê? Se você tem um ventrículo direito que está comprimindo o ventrículo esquerdo diminui de tamanho. Isso quer dizer que chega menos sangue no ventrículo esquerdo. Ou seja, a parte do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo fica prejudicada. Isso pode ocasionar o quê? Choque. E que tipo de choque é esse? Obstrutivo. Não é verdade? Isso pode acontecer. Pode. É assim que o TEP choca o paciente. É desse jeito. É por sobrecarga no ventrículo direito, empurrando o ventrículo esquerdo, na parte septal. Galera, se você entendeu essa explicação, digite só assim, ok, no chat. OK. Só assim, ó. OK. Vai abençoado. Digita aí pra eu saber que tu tá de olho em mim. Ok, se você entendeu essa parte mais básica. A gente tá começando a acelerar a aula agora. Tá certo? Bora. Isso aí, galera. Breno Herbert. Herbert é, rapaz, nome de roqueiro. Achei arretado esse nome. Bora. Ó, volta pra cá. Volta pra cá. Então é isso. Tu entendeu isso aqui? É moleza. Até agora tá fácil, né? É. Vamos passar? Tu entende que se esse pulmão tem um vaso que tá obstruindo a chegada de sangue aqui,
o que é que vai acontecer do ponto de vista vascular? Não vai chegar sangue aqui, né? Ou seja, você vai gerar uma série de alvéolos não perfundidos nessa região do TEP. Tudo isso aqui vai ficar sem perfusão, concorda? Né? Tudo isso aqui vai ficar sem perfusão. Assim como você vai gerar uma sobrecarga de pressão e de volume em muitos alvéolos na periferia do TEP. Muitos alvéolos vão ser muito perfundidos na periferia do TEP. PL, não entendi. Vamos imaginar o seguinte. Olha esse TEP aqui. Se você tem a quantidade de sangue vindo para cá, né? Essa parte aqui de cima do TEP vai ser uma parte que vai chegar muito sangue. Ou seja, vai ter muito sangue perfundindo nessa região, mais do que o que seria necessário. Porque a pressão no sistema está muito grande. Então, o buraco que tem aberto vai receber mais sangue. E essa parte de baixo vai receber menos sangue. Então, você tem dois problemas. Você tem o problema da sobrecarga de sangue aqui em cima, de pressão, e o problema da falta de sangue aqui embaixo. Então, são dois problemas. O problema da sobrecarga de pressão vai dar o quê? Pode dar uma hemorragia alveolar. Vai ter muito sangue ali nessa região aqui de cima, que são os buracos, entre aspas, os canos que estão abertos. E aqui embaixo vai ter uma falta de sangue. Ou seja, você vai ter hemorragia lá em cima e vai ter infarto pulmonar embaixo, vai ter isquemia. PL, se tem isquemia, não produz surfactante. Concorda comigo? Se não produz surfactante, o pulmão colaba. O pulmão fica com atelectasia. Por isso que TEP gera atelectasia. Então é simples. Às vezes a galera não entende por que é que o TEP gera hemorragia. Por que é que o TEP gera hemoptise? É por conta disso. E por que é que o TEP gera dor e atelectasia? É por conta disso. É simples. Uma área fica sem sangue, gera infarto pulmonar, atelectasia. Uma área fica com sangue demais. Pode extravasar. Pode sangrar. Pode ter hemorragia alveolar. Se você entendeu esse outro conceito, vai no chat e digita assim. Sim, só isso. Para eu saber que tu entendeu. Pra gente passar a bola pra frente. Se você entendeu, digite sim. Lembrar de fixar a minha tela aí no Google Meet. Vai, digita aí no chat, abençoado. Que você entendeu? Pra eu passar? Vou só tomar agora d'água. Então, isso aqui é simples. A princípio é isso. A gente precisa dessa base para a gente começar a acelerar a aula, tá? É necessário isso daí. Beleza. Olha uma imagem interessante. Cadê? Gabriel tá aí? Gabriel que gosta de POCs. Gabriel, deixa eu ver se ele tá aqui. Tá não, depois ele vê a aula. Galera que gosta de POCs aí, ó. Ó, vamos lá. Olha que interessante. Isso é uma imagem de POCs de um paciente com TEP. Quando você vê, olha o tamanho do ventrículo direito e olha o tamanho do ventrículo esquerdo. Olha as câmaras, a diferença. Galera, a gente sabe que o ventrículo direito é muito maior que o esquerdo. Olha a diferença disso daí. O ventrículo esquerdo é muito maior que o direito, né? Olha a diferença disso daí. O direito está muito maior que o esquerdo, muito maior. A gente não sabe ainda se essa parte aqui, então, como não fui eu que fiz esse POCs, né? Foi na internet, então, se isso aqui é um trombo ou se é o resto da válvula. Mas isso me parece um trombo também, tá? Isso aqui me parece um trombo no ventrículo esquerdo. Posso estar errado. Mas, olha só a dimensão disso aqui. A dimensão desse ventrículo aqui para esse daqui, né? Então, você vê um paciente... Então, essa fisiopatologia, ela é muito clara nesse ponto de vista. E aí, como eu te disse o seguinte. Como eu te disse que é um paciente... Olha para mim, ó. Como eu te disse que é um paciente que geralmente faz uma TVP e essa TVP sobe... Uma coisa está correlata com a outra. Uma coisa está intimamente ligada com a outra. Então, você tem que saber e lembrar dos fatores de risco para TVP. Simples, básico, aqueles clássicos mesmo. Aqueles fatores de risco mais clássicos. Paciente que tem fator de risco para TVP, até que se prove o contrário, também tem fator de risco para TEP. Não é verdade? É. Galera, máxima da medicina. Ei, presta atenção, ó. Máxima da medicina. O maior risco de você ter alguma patologia é se você já teve ela antes. O maior risco de você ter uma patologia é se você já teve ela antes. Então, aqui é o seguinte, maior risco para TVP é se você já teve antes. Antecedente TVP. Paciente pós-op de cirurgia ortopédica também. Tive um aluno esses dias, um aluno que fez uma cirurgia de joelho, se ele tiver aí, ele vai lembrar. Até porque ele fez uma trombose por conta de uma cirurgia de joelho. Ele joga bola, né? Gosta desses esportes assim mais... corre muito e tal. Gosta de beach tênis.
gosta de futevôlei e ele usa muito o joelho, já teve alguns problemas, acabou operando e fez uma trombose, né? Paciente com neoplasia também, com câncer, paciente com imobilidade, seja ela aguda ou crônica, ou seja, aquele cara que fez uma fratura na imobilidade e está tendo que ficar com essa imobilidade aguda, ou paciente que já tem imobilidade crônica. Paciente com trombofilia conhecida, grávida, puerpério, uso anticoncepcional oral com estrogênio, né? Tudo isso, todos esses pontos são fatores de risco para trombose TVP, né? Trombose venosa profunda, assim como a idade avançada e a obesidade. Mas tranquilo, isso daí você já tá ligado, porque você já assistiu a aula da comunidade que tem lá no seu portal, no aplicativo, e tem aula de TVP, isso aí tudo a gente falou lá. Mas tudo bem, tu vai dizer, PL, saquei essa história, entendi. Vamos embora pro resto da aula, vamos embora. E aí eu vou dizer, vamos pro caso clínico, aí você vai dizer, bora. Você tá nessa pegada aí, ó, você tá nessa pegada pra ver o caso clínico, pegada espartanos, pra resolver a parada, igual a gente tava hoje no grupo da comunidade, a galera tava virada lá. Vamos embora. E aí a gente vai pro caso clínico real, tá certo, turma? Naquele gás. É o seguinte. Tá aqui você, chegou no plantão, vai atender esse cidadão. Um paciente masculino de 71 anos. Obeso mórbido e diabético em uso de metformina. Veja, já tem um negócio errado aí. Tá usando pouca medicação. Provavelmente é um paciente que não tem segmento contínuo com a endocrinologia. Provavelmente é um paciente que não tem esse segmento contínuo. Por quê? Porque o cara obeso, mórbido, não tem uma hipertensão. Poxa, é estranho. Não tem uma dislipidemia avançada. Tudo bem, mas passa pra frente. Não é teu problema de agora. Ele vem com queixa do seguinte. O cara tá com falta de ar há 18 horas. 18 horas, você contou. Então tá um dia. Começou que horas? Tá hora, você contou. 18 horas com falta de ar. Disse que essa falta de ar é tanto quando tá sentado quanto ao esforço. Ou seja, se você tem uma falta de ar que é decorrente. Olha, presta atenção. Se você tem uma falta de ar que é decorrente tanto no esforço quanto no repouso com a mesma intensidade, é uma falta de ar que a gente questiona se realmente pode ser IC ou não, insuficiência cardíaca ou não. Mas entra no diagnóstico diferencial, sempre. Perguntou, tem dispneia? Essa dispneia você... Ei, atenção! Oh, rapaz, isso é importante demais. Ó, perguntou se tem dispneia. Se tiver dispneia, você tem que perguntar se tem aos esforços, ao repouso, se tem ortopneia e se tem dispneia paroxística noturna. São esses 4 tipos. Se tem ortopneia, ou seja, o cara deita, se deitar em linha reta, se cansar, sugere insuficiência cardíaca por causa do aumento do retorno venoso. Dispneia paroxística noturna, se o cara acorda à noite cansado. Perguntar se tem dispneia aos esforços e perguntar se tem dispneia ao repouso. Tu perguntou isso tudo, ele negou dispneia aos esforços, ou negou dispneia paroxística noturna e negou ortopneia. Mas ele disse que essa dispneia vem em progressão de piora desde o início. Ele acordou, já estava cansado e vem cansando ainda mais. E ele também está com dor torácica, está doendo o peito. Ele disse que é uma dor que irradia para a direita, para o lado direito. Que ele consegue localizar bem a dor. É uma dor que parece que é empontada quando ele respira no ventilatório dependente. Ele respira, essa dor ataca. E também tá tossindo, com tosse seca. Aí tu vai dizer, oxe, ele matei a charada, é pneumonia. Pneumonia. Veja, parece. Eu vendo esse caso clínico aqui, eu ia dizer, rapaz, deve ser um IC descompensada, pode ser um infarto, pode ser uma pneumonia, pode ser muita coisa. Mas, vamos lá. E essa dor torácica dá principalmente ao tossir. E ele também tá meio suado. Aí tu vai perguntar, oxe, eu assisto às aulas do PL, ele disse que o principal fator de risco de você ter uma doença é se você já teve antes. Aí tu perguntou, ei, tu já teve isso antes? O cara disse não. Por quê? Poderia ser uma IC descompensada que o cara já vinha descompensando várias vezes na emergência. Isso é muito comum, tá? Só que o cara disse, olha, doutor, eu nunca tive isso. Ele negou episódios prévios, não usou nenhuma medicação pro quadro. Porque quando chega nisso daqui, às vezes o cara já tomou antibiótico, já fez tal coisa, já fez X, Y, enfim. Você perguntou se tem sangramento ou se tem secreção. Não tem nem sangramento nem secreção. A tosse é seca. Aí você olhou e disse, pô, pode ser um TEP, eu vou olhar as pernas desse cidadão. Ele disse que nem tá inchada, nem dói a perna. Tranquilo. Pergunta se teve tontura, sinal de baixo débito, né? Síncope. Se teve febre, que é um sinal que pode estar presente no TEP, mas está mais presente em infecções. Pergunta se fuma, porque pode ser um DPLC descompensado. Pergunta se tem asma, se já tem, se usa bombinha. Tudo isso faz parte da anamnese. Então, nesse momento... Ei, presta atenção. Ó, nesse momento que você fez essa anamnese, que é uma anamnese boa, mais ampla.
Ou seja, bicho, uma anamnese dessa, não tem como você dizer o que é de cara. Não tem como. Então a cabeça do cara explode, velho. A cabeça do cara explode. Fica desse jeito aí, ó. Desse meme. Vou até tomar um gole. Olha, d'água. A cabeça explode. Porque tu vai dizer, oxe, pele, ele tem dispneia aos esforços em repouso. Aí ser descompensada. Aí tu vai dizer, oxe, mas ele não toma nada pra pressão. Será se ele não é hipertenso e tá fazendo um EAP hipertensivo? Oxe, PL, não. Isso aí é pneumonia, certeza. PL, será se ele não fuma e tá exacerbando o DPLC com esse cansaço? PL, o cara é idoso e diabético, é equivalente a anginoso, pode ser infarto. PL, isso aí é asma. Será se ele não usa bombinha? PL, será se não é dissecção de aorta? Ô PL, será se não é pneumotórax? Será se ele caiu, fez um derrame pleural? PL, isso aí não é nada, é só ansiedade. Ele tá com medo. Com medo de tal coisa, com medo de viajar, com medo de alguma coisa. Isso é ansiedade. PL, será se essa dispneia não é reflexa? Será se não é acidose metabólica? Ele tá séptico? Galera, percebe que a cabeça explode nesses casos assim? Então eu botei de propósito, tá certo? Então a cabeça explode, né? Fala aqui no chat se essa anamnese também te geraria dúvidas na prática. Fala aí no chat se também te geraria dúvidas. E se você concorda com essas hipóteses diagnósticas aqui, que eu coloquei aqui, ó. Você concorda com isso? Sim ou não? Vai lá. Então, assim, são hipóteses que entram nesse diagnóstico diferencial. O paciente, ele não vem com o diagnóstico pronto. A gente que tem que ir atrás. Dia a dia do paciente com essas queixas. Exatamente, Maurício. É exatamente isso. Olha, esse combo de diagnóstico está na sua frente agora. Nunca mais esqueça. Paciente com dispneia, bum, tem que explodir a cabeça e vir tudo isso aí, pelo menos. Então, se eu fosse você, eu pegava um papel, ou eu tirava print, ou eu tirava uma foto disso daí, ou eu assistia aula depois, para nunca mais esquecer esses diagnósticos diferenciais da dispneia nesses pacientes. Que a gente tá falando de TEP, mas entra esse leque inteiro daí. Beleza? Ó, aí tua cabeça explodiu, tu já entendeu essa parada, mas vamos organizar por parte. Vamos examinar o paciente? Bora examinar? Aí tu foi examinar lá, levantou da cadeira. Quando você olha pra ele, você percebe que ele realmente tá cansado. Ele tá taquispineico, taquidispineico. Mas uma temperatura normal, um tempo de enchimento capilar normal, você acha ele hidratado. Você questionou se ele tá urinando, ele disse que a diurese tá ok também. Tudo bem, faz parte. Tu foi auscultar o cidadão. O paciente tem um muro vesicular normal, em ambos hemitórax, porém, tá um pouco diminuído em base direita. Sabe aquele pouco? Porra, eu não sei nem se eu dou cabimento a essa diminuição de muro vesicular, mas eu vou dizer que sim. Tudo bem. Uma frequência respiratória mais aumentada, né? Porém, mais às custas de taquipneia do que de dispneia, desaturando de uma maneira leve em ar ambiente. Certo? Beleza. Aí tu já lembrou suas... Deixa eu ver como é que tá a hemodinâmica. Pô, nível de consciência tem. Urinando, ele disse que tá urinando. Uma pressão 14,9. Tá taquicárdico, mas taquicardia dá em tudo, né? Beleza. Deixa eu olhar a perna dele. Já que uma das hipóteses é TEP. Aí você viu o seguinte. Você viu que a perna do cidadão, a perna direita dele, a panturrilha, tá um pouco mais aquecida. Quando você pega na panturrilha, tem dor a mobilização local, tanto ativa quanto passiva. Ou seja, tanto o cara caminhando, ele se queixa de dor, agora que você perguntou, quanto se ele mexer ou se você mexer. Então, ativo e passivo, tá? Ok. E você pediu para ele ficar em pé e foi para as costas dele. E observou que tem um diâmetro aumentado em relação a um lado e outro. Aí você vê e tira uma foto e manda lá no grupo da comunidade. PL, tu acha que essa panturrilha tá simétrica ou assimétrica? Digita aí no chat, você que está vendo essa foto agora, na sua frente. Você acha que essa panturrilha está simétrica ou assimétrica? Bora. Você acha o quê? Achou que está simétrica ou assimétrica? Paulo disse que está assimétrica, assim como Antônio e Milena. Eu também concordo com vocês. Eu acho que está assimétrica, com a panturrilha direita um pouco mais... é demasiado, um pouco mais calibrosa, né? E aí você tem que lembrar o seguinte, olha, tem que lembrar o seguinte. A simetria de membros inferiores é o principal preditor para a TVP. Preditor clínico. A simetria de membros inferiores é o principal preditor clínico para a TVP. Não esqueça disso, nunca mais, tá certo?
Se tem assimetria, esse é o principal preditor clínico. Então, já pode ser que tenha uma TVP aqui associada. Pode. Beleza, vamos passar. E aí, PL, quais exames eu peço? De cara, tem dispneia, paciente idoso diabético merece um eletrocardiograma. Sempre merece um eletrocardiograma com dispneia por conta de equivalente anginoso. Um HGT não faz mal a ninguém. Um gás porque ele está cansado e desaturando. E um raio-x. Isso aqui é o básico. Veja, não tem como a gente conduzir um paciente desse sem ter pelo menos algumas ferramentas. Essas são essenciais. Não tem como. E de laboratório, um hemograma para a gente ver se tem um leuco desviado, se essa dispneia não é uma acidose lática decorrente de uma hipovolemia por conta de uma anemia, um PCR para saber se ele não está muito inflamado, como é que está a parte renal dele, bilirrubina total e frações, assim como ureia e creatinina no caso, principalmente para a gente colocar no sofá, né? Coagulograma se for fazer algum procedimento, iono. Vamos fazer curva de troponina, querendo ou não, porque é um paciente que está muito cansado. Você achou ele muito cansado. E o dedímero. Aí eu vou abrir um parêntese aqui nessa história do dedímero. Por quê? O dedímero, ele só deve ser usado em algumas situações. E eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Na próxima aula a gente vai detalhar mais sobre essas conduções. Mas você acha que, pô, Pele, eu lembro que tem um negócio de um dedímero. Eu não lembro se é no alto risco, baixo risco, médio risco. Eu sei que eu vou pedir. Tá errado? Não tá errado não. Pede. Tá na dúvida, pede esse negócio. E depois você checa se era no baixo, alto ou moderado risco. Quando você tem o resultado na mão, fica mais fácil, não é verdade? Beleza? Até porque depois, se você ficar se culpando, é melhor que você tenha solicitado do que não solicitado. Tá? Beleza? Mas, isso daí de quando é que a gente vai pedir o dedímero, eu vou te explicar na próxima aula. Tá certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre ele sim. Tá? Vamos lá. E aí, turma, o que é que acontece? Você pediu todo esse laboratório. Óbvio que os exames vão começar a chegar. E aí você vai ter que começar a interpretar esses exames que você pediu. Só que antes, você não pode esquecer do seguinte. Meu amigo, não esqueça que pode ser sepse. Sendo sepse, hoje, o melhor score para triagem se chama NILS Score. Nada de Quicksilver, tá? PL, quer dizer que não pode usar o Quicksilver? Não, quer dizer que o NILS é melhor. Se o NILS é melhor, você usa o NILS. Beleza? Quicksilver, não. Aqui com o PL você vai usar o NILS. Vai colocar ele no NILS. Um NILS maior ou igual a 4, você já vai começar a abrir o protocolo de sepsis para ele. Sem ver absolutamente nada. Expansão volêmica. Se você achar que ele não está com o gesto que precisa, você vai fazer a expansão volêmica, antibiótico, coletar culturas, aquele protocolo que a gente já comentou na aula de sepsis. A aula presente na comunidade plano de emergência lá no aplicativo. É só você ir lá e assistir. Tá? Beleza. Mas vamos fazer o NILS Score desse paciente aqui rapidão. Ó, frequência respiratória, 23. Tá? Vai pontuar. Eita, aqui é 0, 1, 2 e 3, tá? Vai pontuar? Vai. Vai pontuar quanto aqui? Vai pontuar 2 na frequência respiratória. Vai pontuar 1 na saturação. Não tá usando oxigênio, tá em ambiente. 0. Frequência cardíaca, pontua 2. PA sistólica, 0 porque tá 140. O paciente tá alerta, temperatura normal. Ou seja, a gente vai ter 1, 3, 5. 5 pontos de NILS Score. Aí eu vou perguntar para vocês que estão na aula presente. NILS Score de 5, abre protocolo de sepsis sim ou não? NILS Score de 5, abre protocolo de sepsis sim ou não? Você que está na aula, digite no chat, por favor. NILS Score de 5, abre protocolo de sepsis sim ou não? Matias disse que sim. Depende. Horas de uma maneira geral, muito geral, sim. Maior ou igual a 4 abre o protocolo de sepsis, tá? Óbvio que você tem que pesar outras coisas. Ficou em dúvida? NILS Score maior ou igual a 4, é melhor você abrir e depois você fecha. Beleza? Tranquilo. Ó, aí vamos lá. NILS Score é de 5, certo? Ok. Vamos passar o caso. Vamos pra frente. Aí você fez esse raio-x. Esse raio-x aí, eu quero ver quem vai acertar. Esse raio-x é desafio.
O que é que tem nesse raio-x? Quero ver quem vai acertar. Eu vou até tirar minha carinha da frente pra vocês. Pra vocês. Cadê? Aqui, tirei. O que é que tem nesse raio-x, turma que tá na aula? Quero ver. Alguém acerta o que tem nesse raio-x? Você pediu raio-x. O que é que tem nesse raio-x? Tá aí você, olhando atentamente para a radiografia de tórax, sabendo que precisa avaliar os bordos costais, espaço cardiofrênico direito e esquerdo, espaço costrofrênico direito e esquerdo, as bordas do pulmão, os arcos costais, dispositivos que tem ali atrelados, se tem algum enfisema subcutâneo, né? Galera, o que é que tem nesse raio-x? Alguém fala no chat? O que é que tem nesse raio-x? O que é que tem nesse raio-x? Ninguém? Ninguém? Beleza. Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Olha aí, ó. Já disseram aí. Normal. A Ariane disse que não viu nada. É o seguinte. Eu sou chato, né? Sou. Deixa eu voltar pra vocês. É o seguinte. Esse raio-x não tem nada. Raio-x é normal. Pegadinha. Entenda o seguinte. Do ponto de vista estatístico, 40% das radiografias de tórax no TEP são normais. Ponto. Ou seja, se existe uma radiografia que vai aparecer no TEP pra você, é essa daí. É essa radiografia que vai aparecer no TEP. Certo? Normal, radiografia normal. Óbvio que existem outras radiografias que a gente vai explorar agora. Existe, pele? Existe. Beleza. Ó, vamos lá. Alguém consegue dizer o que tem nessa radiografia aí? Essa tá mais fácil, né? Ó, lembra do caso clínico, o paciente tem uma dor torácica à direita. Uma dor torácica à direita e tu tem um murmúrio vesicular reduzido à direita. Né? O que é que tu tem aí? O que é que tu tem aí? Alguém consegue analisar? Rapidinho. Desvio de traqueia. Paulo Ricardo, desvio de traqueia. Vamos lá. Traqueia tá mais ou menos aqui. Paulo, eu não diria que tem um desvio expressivo não, de traqueia não. Tá? Mas tudo bem, se você achar que tem, tudo bem. Desvio de traqueia, o que mais? Hampton na base direita. Derrame pleural na base direita. Derrame pleural na base direita. Vamos lá. Vamos dar o zoom aqui. Obliteração do seio costofrênico direito. Sim, sim. Pode ser derrame pleural? Pode. Pode ser derrame pleural. Pode ser a corcova de Hampton? Pode. Teoricamente, nós temos esse achado aqui, ó. Deixa eu dar uma desenhada aqui. Ó. Concorda? Com essa obliteração desse seio que era pra estar vindo aqui, assim, ó. E a gente tem essa obliteração. Então isso daqui é uma corcova de Hampton, tá certo? É uma opacidade triangular com a base do triângulo na região pleural. Isso é uma obstrução. Provavelmente algum trombo obstruiu aqui essa região. E daqui pra frente, essa região do pulmão ficou sem receber sangue. Galera, agora sendo sincero, vamos lá. Isso aqui se confunde com pneumonia, tá certo? Eu não vou ser preciosista a ponto de achar que isso aqui não se confunde com pneumonia. Se confunde sim. Por isso que é importante o quadro clínico do paciente. Isso daqui é uma corcova de Hampton, tá certo? Se confunde sim. Se confunde sim, tá? Beleza? Ok. Vamos nessa outra aqui. O que é que tem aqui? Gostei da participação de vocês, viu? Vai no chat de novo. O que é que tem nessa radiografia, abençoado? O que é que tu tá vendo aí? Eita, Matias, em cima do derrame não é a corcova? Isso, perfeito, Matias. Área cardíaca aumentada. No anterior tem. Tem sim, viu, Paulo? Área cardíaca aumentada. Muito, muito bem observado. Inclusive, é um dos principais achados do TEP também, a área cardíaca aumentada, viu, Paulo? Boa, gostei. E agora, o que é que tem nessa outra radiografia? Pneumotórax. Parece, né? Rapaz, eu juro a você que se me entregar uma imagem como essa, eu digo que é pneumotórax. Mas a gente tem que observar uma coisa. Vamos lá. Olha o mediastino aqui desse paciente. Ele desce aqui. Tem uma traqueia aqui. Opa. Tem uma traqueia aqui, né? Que vem pra cá. Aqui e tal. Você tem um coração que tá aqui. Veja o seguinte. É um mediastino que tá no mesmo lugar. Se a gente tivesse esse pneumotórax, um pneumotórax desse tamanho não causar desvio de traqueia, um pneumotórax desse tamanho não causar instabilidade hemodinâmica, é estranho, né não? Eu acho que é estranho.
Eu acho estranho. E quando você compara um lado com o outro, você percebe que essa base aqui, ela parece que tem um pouco de trama pulmonar. Essa parte aqui não tem trama pulmonar quando a gente compara com essa outra parte aqui, né? Ou seja, é diferente. Pode ser A? Pode. Pode ser vasculatura que não tá chegando aí? Pode. Eu, PL, vendo imagem dessa, eu fico em dúvida. Aí você tem que ver o quadro clínico, tá? Mas isso aqui é uma oligemia. Isso aqui é a diminuição da vasculatura. Exatamente. Assim como você tem o quê? Olha aí, ó. Paulo falou, seio costofênico direito apagado. Exatamente, Paulo. Olha que interessante, Paulo. Isso aqui, você falou, ó. Olha esse seio costofênico aqui. Olha só. Né? Pode ser um derrame também? Pode. Mas aqui a gente tem uma vasculatura por aqui, ó. Nessa região. A gente ainda tem a vasculatura. E aqui a gente tem uma oligemia, que a gente chama, né? A gente tem um déficit de vasculatura. Que, novamente, pode ser pelo pneumo? Pode. Pode sim. Tá? Aí você vai fazer o quê? Aí, meu filho, é clinicagem. Toda hora. É ausculta, é percussão, é hemodinâmica, tá? É ultrassom beira-leito, se tiver, enfim. É raio, é queixa, é clínica, tá? Mas a imagem se confunde muito. Isso aqui é uma oligemia pulmonar. Acontece pouco no TEP, assim como a corcova de Hampton acontece pouco, tá? Acontece pouquinho. Isso aí, Paulo, Matias, tudo isso. Tudo isso aí que vocês estão falando é extremamente correto. Matias, olha aí, ó. Olha aí, Matias. A tua imagem. A imagem do paciente do nosso grande aluno da comunidade, Matias. Olha aí que interessante. Rapaz, eu vou ser sincero, Matias. Eu vou ser sincero. Eu acho que isso aqui é uma telectasia. Mas essa opacidade aqui, bem delimitada, com base pleural. Rapaz, isso daqui tá parecendo com a corcova de Hampton. Isso é a imagem do nosso aluno Matias. Tá aí ele, presente na aula da comunidade. Concorda comigo, Matias? Assim, eu coloquei como uma telectasia. Por quê? Porque parece que isso aqui é uma parte do lobo, né? Parece que isso aqui é uma parte do lobo. E a parte entre os lobos, a telectasiou. Tá vendo? A parte entre os lobos. Mas a telectasia é um dos principais achados no TEP. Ei, presta atenção, olha pra mim. Ó, a telectasia é um dos principais achados de radiografia no TEP. O principal achado é o achado normal. Outros dois achados muito comuns são o infiltrado e a telectasia. E os clássicos aparecem pouco, tá? Que são aqueles clássicos que eu falei com vocês. Matias disse que não sabe o que deu na toma e parece um derrame laminar fissural. Exatamente, parece um derrame intercisural, né, Rorice? Também achei. Parece também, né? A gente ficou com essas três hipóteses, né? Ou a corcova, ou a telectasia, ou o derrame. Um dos três. Mas que imagem bonita, né? Muito bonita. E o coração grande, né? Coraçãozinho grande. O que pode ser também mais um indício de TEP, né? Cardiomegalia aparece muito no TEP, tá? Um coraçãozinho grande. Beleza? Tem mais, viu? Olha essa aqui. Alguém consegue dizer o que é que tem aqui? Essa tá mais fácil. Essa tá mais fácil. Alguém consegue dizer o que tem aqui nessa radiografia? Vamos lá, galera. Essa tá mais fácil. Deixa eu tomar um gole d'água. Tem o que nessa radiografia pra vocês aí, ó? Tudo isso é de TEP, viu? Tudo isso é de TEP. Área cardíaca aumentada. Área cardíaca aumentada. Ok. O que mais? Tem uma coisa muito expressiva. Tem uma coisa muito expressiva nesse raio-x. Vamos lá. Ó. Deixa eu dar um zoom. Olha o calibre desse hilo vascular aqui. Esquerdo. Olha o calibre dele, galera. Tá bem calibroso, né? Eita. Deixa eu tirar isso aqui. Tá bem calibroso. Olha aqui, ó. Cadê meu pincel? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Tá bem calibroso. Percebe? Essa parte aqui. Então, provavelmente é um trombo grande que obstruiu aqui, ó. Que obstruiu aqui. E aí causou essa dilatação aqui do tronco, tá? Então isso daí acontece também. E aí você pediu eletro. Hilo pulmonar mais denso. Exatamente, Paulo. Exatamente, Paulo. Isso aí. Ó, hilo pulmonar mais denso. E agora você pediu um eletro. Porque você é aluno da comunidade, assiste minhas aulas e você sabe que dispneia em paciente idoso diabético pode ser equivalente a anginoso, que é o principal, dispneia é o principal sintoma do paciente que infarta sem ter dor típica. Você pediu um eletrocardiograma e o eletrocardiograma está na sua frente.
O eletrocardiograma tem o quê? É um ritmo. Primeiro, você checa a identificação do paciente, né? Checa a identificação. Depois você vai checar a torre dele, que é a milimetragem. Aqui, normal, né? 10 milímetros por milivolt, tem a torrezinha com 10 quadradinhos. E a velocidade que você checou aqui embaixo, você viu que é 25 milímetros de papel por segundo. Beleza. Ritmo regular com onda P positiva em D2, com onda P positiva em D1, ou seja, sinusal, com mesma morfologia. Tudo bem. Sem sobrecargas, a princípio, não parece ter sobrecarga. Sem desvio de eixo. Sem desnivelamento ST. Onda T positiva, onde tem que ser positiva mesmo. E lembrar que onda T pode ser negativa em AVR, naturalmente. V1, certo? V1, eita, acho que é errado. E D3, certo? São as três derivações que a onda T é realmente negativa, do ponto de vista fisiológico. E aí você viu as três. E esse eletro tem nada, né? Tem uma taquicardia sinusal. Quer dizer, nem taquicardia é, né? 300, 150, 100, nem taquicardia é. O eletro não tem nada. Ou seja, esse também é o eletro que vai aparecer muito para você no TEP. O eletro que não tem nada. É um raio que quase nunca tem nada. Um eletro que quase nunca tem nada. PL, e se tiver alguma coisa? Se tiver alguma coisa do ponto de vista mais expressivo que vai te servir para algo, vai ser isso daqui, ó. Vai ser isso daqui, ó. Que também não quer dizer nada, né? Mas, junto do quadro clínico, você consegue dizer muita coisa. Identificação primeiro, você olhou, identificou, vê a torre, tá certo? Vê a torrezinha aqui, ó. Torrezinha, 10 quadradinhos. Velocidade 25 milímetros de papel por segundo. E aí você viu que é um ritmo regular. Só tem uma extrasístole ventricular aqui, né? Onda P positiva em D2, com a mesma morfologia. Positiva em D1 também. E aí você viu que o paciente tá taquicárdico, né? Tá taquicárdico. O eixo dele tá um pouco... Você acha que tá um pouco desviado? Pode ser que esteja um pouco desviado ou não, né? Mas o que é mais importante aqui? Você tem um paciente que tem um onda S muito grande em D1, né? Ó, uma onda Q muito grande em D3. Que se for uma Q patológica, iria aparecer também em AVF e em D3. Por quê? Porque é a parede inferior. Só que não aparece, só aparece em D3. E uma onda T negativa em D3, que já é uma T negativa naturalmente. Então, S1, onda S grande negativa em D1. Onda Q positiva, ou negativa. Onda Q aparecendo em D3 e onda T negativa em D3. S1, Q3, T3. Esse é o achado. Minha nossa senhora, esse pincel tá horrível. S1, Q3, T3. Esse é um dos achados clássicos do TEP. Se você tem um quadro clínico de TEP com S1, Q3, T3, você pode suspeitar fortemente de TEP, tá certo? Tranquilo. Mas tem outros exames que a gente vai falar agora. Você pediu outros exames, começou a sair os exames. Então você já viu. Vamos supor que o raio não tem nada, o eletro não tem nada. Descartou TEP? Claro que não. Então a gente vai voltar para a análise do nosso paciente. O gás dele que você pediu, saiu, viu? Abençoado. Você pediu uma gasometria e a gasometria do paciente saiu. Então é um gás que, do ponto de vista do pH, não tem nada. É uma alcalose, uma alcalemia muito discreta, mas tem uma hipoxemia, galera. Tem um PCO2 de 50% em ambiente, ou seja, um PCO2 baixo, ou um PO2 baixo, né? Que se a gente for colocar aqui, fazer o índice de oxigenação de PDO2 sobre PDO2, que é dividido por 0,21, isso daqui, vezes 5, dá uns 200, não dá nem vezes 5, dá uns 240, acho que por aí, né? Façam aí na calculadora pra gente saber, porque isso aqui já é insuficiência respiratória. É leve, né? É leve porque tá maior que 200, mas já é insuficiência respiratória. E olha aí, olha uma coisa interessante. Ei, atenção! Ó, PCO2 baixo, 31. Ou seja, o cara tá puxando pra alcalose respiratória porque tá hiperventilando uma coisa que não precisa. Não tem acidose, bicarbonato do paciente tá tranquilo. Ei, lactato 2,6, bicarbonato 23. Rapaz, saturação 94, com raio normal. Eu te pergunto, parece sepse de foco pulmonar, sim ou não? 238, Boris, insuficiência respiratória leve, né? É menor que 300, né? 200 a 300 leve,
100 a 200 moderado é menor que 100 grave. Parece sepse de foco respiratório, sim ou não, vocês acham? Esse paciente. Com essas queixas, raio-x normal, com esse gás aí. Parece sepse, sim ou não? Vocês acham o quê? Bora, que a gente tá acabando. Já vamos pro último slide, viu? A gente tá acabando. Pode ser, Roriz, pode ser. Pode ser, com certeza. Mas não parece. A princípio não parece. No início poderia ser que parecesse. Depois não parece, né? Um raio limpo, vamos supor, raio limpo. Um gás tem esse PDO2 mais baixo, né? É uma das hipóteses, tá? Uma das hipóteses. Pode ser sim, mas a priori não acho que pareça. Você pode achar que parece? Claro que sim, a medicina não é uma ciência exata, né? Uma ciência de hipóteses. É uma hipótese, tá? Mas lembrar o seguinte. Lembrar que 30% dos pacientes não vão ter gasometria arterial alterada, tá? Não vai ter alteração. Então, a maioria dos pacientes vai ter gás normal. E se tiver alteração, é alteração como essa que você está vendo. Geralmente é uma hipoxemia com hipocapnia por conta de hiperventilação e uma dessaturação, né? É verdade. E aí tu vai perguntar, Pele, a gente pediu troponina, vai fazer curva. Vai fazer curva de quem? De troponina também. Entra no bolo, meu amigo. Não é fácil não, da plantão na emergência não, porque vai entra um bocado de coisa, né? Faz a SPL. Isso a gente vai ver na próxima aula. O tratamento em si desse paciente, como seria, tá? Beleza. Mas aí eu tenho algumas informações para falar com vocês. A gente falou que... Lembra que eu disse o seguinte, ó, a gente vai pedir, galera, dedímero também. Por quê? PL, o que é dedímero? Muita gente pergunta. Aí eu vou te dizer agora, o que é um dedímero, para que é que usa? Sem enrolação, do jeito que vocês me conhecem. Sem enrolação nenhuma. Dedímero é o seguinte. Tá vendo isso aqui do lado? Isso aqui é um coágulo que é cheio de fibrina. Quando essa fibrina é degradada, libera uma coisa chamada dedímero. Então, o dedímero é um produto proveniente da degradação da fibrina. Isso quer dizer que se tem coágulo, tem fibrina. Se tem fibrina, tem degradação de fibrina, tem dedímero. É uma coisa extremamente sensível. Não serve, ele é alterado, não serve para, desculpa a gíria, para porra nenhuma. Não serve para nada. E também é pouco específico. Ou seja, só serve para uma coisa. Quando você quer descartar algo. Ou seja, se você tem um trombo ali na artéria pulmonar, com certeza o dedímero vai dar alto. Vai dar alto. Nem espere que dê baixo. Ou seja, o dedímero só serve para descartar a TEP em alguns casos de perfis de pacientes depois que você estratificou o risco. Eu vou repetir e agora você vai olhar para mim, que isso é uma das partes mais importantes da aula. Dedímero é muito sensível, altera com tudo. Só serve para quê, PL? Só serve para você descartar a TEP em alguns casos específicos, em alguns perfis de paciente, depois que você estratificar o risco, que eu vou falar na próxima aula. Mas fique com essa informação na cabeça. E do ponto de vista de valores, um valor de dedímero menor que 500 nanograma por ml, se um paciente tem menos que 50 anos, é um valor normal. PL, eu vi que tem um negócio da idade, é verdade. Quando o paciente tem mais de 50 anos, esse dedímero precisa ser corrigido pela idade. Ou seja, vamos supor que o cara tem... Deixa eu pegar minha caneta, que tá acabando. Olha aqui, ó. 60 anos. O valor normal de dedímero para ele é quanto, abençoado? É 600. É 600, tá certo? Então é idade vezes 10, tá? É 600. E lembrar do seguinte, meu amigo, muita coisa altera dedímero. Muita coisa. Muita coisa altera dedímero. Necrose de alguma região altera dedímero. Sangramento, coagulação de alguma outra região altera dedímero. Insuficiência hepática altera dedímero. Insuficiência renal altera dedímero. Ascite altera dedímero. Neoplasia altera dedímero. Cirurgia altera dedímero. Então assim, altera com muita coisa. Alterado não quer dizer nada. Beleza? Na tranquilidade. Galera, é o seguinte. Vamos voltar pro slide. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Então, vamos fechar a aula com o motivacional reverso do PL. Olha o motivacional reverso do PL aí, ó. Não desista por causa das derrotas de hoje. Amanhã tem mais derrota, né? Não é assim a vida da gente. Depois da queda vem o coice, mas a gente não pode desistir não, turma. A gente tem que estar firme e forte. Disseram pra gente, e agora você vai olhar pra mim. Disseram pra gente que viver era fácil, que ser médico era filé. Olha, vai ser doutor, macho. Tu quando for doutor, tu vai ser estourado em todo canto. Tu vai ser rico, não vai precisar trabalhar muito.
Qual é a parte que chega? Qual é a parte da história que chega aí, hein? Que eu ainda tô querendo saber. Mas brincadeiras à parte, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Muito obrigado pela dedicação de todos. Estamos juntos na jornada, sempre. Atualização contínua, estudo contínuo. Sempre na pegada. E a gente vai evoluindo dia após dia, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tamo junto sempre. Beijão. Depois da queda vem a hemorragia craniana. Isso daí, Matias. Infelizmente, é assim que a vida nos dá o dia a dia, né? Vamos lá? Vamos embora estudar, galera. Beijão. Se cuide.